Salve pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Novo El. Eu sou Vanberto Rossi e hoje dando sequência, finalmente, depois de um tempo aí parado sem vídeo, ao tema do sagrado masculino, vamos falar sobre agora a figura do pai, o arquétipo do pai. Venha comigo, vamos lá! Bom, antes da gente dar sequência aqui, você sabe, né? Se você já é nosso seguidor aqui do canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você não é seguidor ou seguidora, não tem problema, é muito simples, né? Você já sabe o que tem que fazer? É só clicar aí no sininho e ativar as notificações para você receber sempre conteúdo novo, curtir e compartilhar se você quiser, se você achar que essa mensagem aqui merece o seu compartilhamento, né, com os seus amigos, nas suas mídias sociais aí, que é muito importante que essa mensagem chegue às pessoas, né? Bom, nós estamos falando sobre os arquétipos do sagrado masculino. E hoje nós vamos falar sobre uma figura extremamente importante na sociedade, na vida de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, que é o pai, né? Que é uma figura central, assim, na vida de qualquer pessoa, tanto quanto a mãe. A família, né, de uma maneira geral, ocupa um lugar central na vida das pessoas, porque é o que dá a noção de estrutura, de estabilidade. A família é como se fosse um alicerce, sabe? Para você construir quem você quer ser, o que você quer conquistar. Então, assim, quando a gente pensa em mãe, né? Quando a gente falou lá do sagrado feminino, e agora o pai, a gente pensa assim numa noção de equilíbrio de energias, de forças. Isso tudo, claro, falando assim, idealmente, porque nós sabemos que na prática não é bem assim. Nem todas as famílias têm essa estrutura por uma série de razões aí. Agora vamos para a figura do pai, tá? Então eu quero conversar com vocês aqui hoje sobre 4 aspectos importantes da figura do pai. E aí lembrando, né, a gente sempre retoma essa nossa estratégia de abordagem aqui dos temas espirituais. O objetivo aqui é dar elementos para você pensar. Então é claro que a gente vai pensar no tipo ideal da coisa, né? Então nós vamos pegar assim, como deveria ser, não como é. Porque a gente entendendo como deveria ser, a gente entende como é, porque a gente vive numa sociedade do devir. O que significa isso? A gente projeta muita coisa como ela poderia ser ou como poderia ter sido. Portanto, a gente fica presos ou no passado ou no futuro e esquece do presente. É claro que isso tem a ver com uma estratégia de dominação capitalista, mas no futuro a gente pensa nessa visão assim mais crítica, né? O que a gente precisa ter em mente, então, primeiro, né, essa tipificação ideal. Segundo, nós estamos falando de energia. Então não associa necessariamente com uma figura pré-existente. Nós estamos pensando na energia masculina. Então, e a energia masculina, tanto quanto a feminina, ela é inerente a qualquer ser humano, ser vivo, aqui no planeta Terra pelas regras da encarnação. Tá? Então, é claro que todas essas energias que a gente conversou tanto lá quando a gente falou do sagrado feminino e agora do sagrado masculino, elas estão presentes em todas as pessoas, em potência, latentes, ou mesmo elas estão ativas, mas precisam assim de uma maior atenção. Então, vamos pensar dessa forma, tá? Como energia. Então, nós estamos falando aqui de energia masculina, tá? O primeiro aspecto nesse sentido que é importante a gente abordar sobre o arquétipo do pai é a autoridade. Então, a primeira coisa, né, que é importante, a gente pensando assim, do ponto de vista do arquétipo masculino, do sagrado masculino, a figura do pai, é passar a transmitir a ideia de autoridade. Olha, me desculpa aí os pseudo-anarquistas de plantão, os pseudo-socialistas comunistas, os pseudo-libertários que existem por aí. É impossível, dada a configuração social que nós temos hoje, nós vivemos numa sociedade sem nenhum tipo de regra. Para ter regra tem que ter autoridade. E a autoridade, ela está diretamente relacionada com um outro aspecto que a gente vai falar daqui a pouco, que é o respeito.
Tá? Mas vamos aos poucos, a gente já chega lá. Então, para que serve, né, a autoridade? O que é ter, né, a energia da autoridade? É impor as coisas? Não é. Isso está errado. Isso é autoritarismo. Impor uma decisão unilateral ou impor a minha vontade pela força é autoritarismo. Portanto, é o abuso da energia autoridade. O que nós estamos falando aqui é a autoridade no seu estado puro. E o que a autoridade nos faz quando a gente nasce? Né? A gente nasce e nós temos uma trajetória de vida, como todo mundo sabe, desnecessário ficar pontuando isso aqui. Né? Então, conforme você vai tendo contato com o mundo que você vive, com as pessoas que te cercam ali, você vai aprendendo a reconhecer quem você é diante do grupo. E o que você precisa fazer para melhorar ou para, vamos colocar assim, dinamizar esse quem você é. Né? Então, quer dizer, reconhecer quem a gente é diante de um todo, diante de um grupo, é você reconhecer que existe uma autoridade que ela é anterior a você. E que você precisa compreender e que você precisa, até certo ponto, aceitar essa autoridade. Mas é claro que você precisa, de uma certa maneira, ir além dessa autoridade, não ficar preso. Então, a energia, a autoridade, que ela é inerente à figura do pai, não é o objetivo, não tem o objetivo de podar, tolher, impedir. Muito pelo contrário. É um primeiro aviso, vamos colocar assim, olha, você nasceu neste mundo e ele funciona assim. Existe um sistema hierárquico, existem certas regras que precisam ser obedecidas. Então, a figura do arquétipo do pai, em um primeiro momento, no seu estado puro, é transmitir essa informação àquele que está chegando na família, né, na forma de um filho, ali, um neto, né, uma neta, filha, que seja. Né? Então é transmitir a figura da autoridade. Olha, você vive numa sociedade que ela está ancorada num sistema de autoridade, num sistema hierárquico. Né? Nesse sentido, o segundo aspecto importante que está diretamente relacionado com a autoridade é o respeito. Então, quem é quem deveria, né, vamos pensar em termos de energia, né? A energia masculina, ela transmite o aspecto da autoridade. Então, você tem um mundo que ele já está construído, que ele é anterior a você e tal. Você precisa se inteirar disso. Mas você precisa entender que isso tem motivo. Né? Por exemplo, vamos pegar aqui, né, quer dizer, a sociologia, ela não sai de mim, né? Mas vamos pegar assim, a divisão do trabalho. Né? Nós temos historicamente uma divisão do trabalho entre masculino e feminino na nossa sociedade. Existe um motivo para isso. Isso não foi aleatório. Né? Tem a ver com uma série de coisas, é verdade. Tem a ver com autoritarismo, tem a ver. Tem a ver com patriarcalismo, com certeza. Mas tem a ver também com uma divisão que ela se fez necessária e era a mais sofisticada num determinado momento. E que até hoje, né, a gente pode dizer que está sendo uma forçação de barra. Por isso que existe essa tendência à ruptura com essa forma antiga, antiquada de divisão do trabalho na sociedade entre masculino e feminino. Mas só para exemplificar aqui, então quando a criança nasce, né, ela vai sendo educada, ela vai aprendendo a entender que você vive num mundo que ele é baseado em regras, e é preciso respeitar essas regras, né? É preciso que a gente entenda qual é o nosso papel antes de sair querendo destruir, desconstruir, desmistificar qualquer coisa. É preciso compreender de uma forma assim muito concreta, e isso leva muito tempo, o mundo que a gente vive, a sociedade tal como ela é. Agora vou fazer um momento crítico aqui, né? O que eu venho observando nos últimos anos? As pessoas não querem fazer esse trabalho de compreender primeiro o mundo que se vive. Já quer ir direto para a etapa da revolução. Quer dizer, então você não se inteira de nada. Você simplesmente assume um discurso que você não entende, não é seu, defende esse discurso e sai por aí na porra louquice que não vou respeitar mais nada e tal. Gente, eu estou dizendo com conhecimento de causa porque eu vivo isso no meu trabalho todo santo dia, eu sou professor.
E eu vejo isso todo santo dia, né? Pseudo-anarquistas, pseudo-socialistas, pseudo-liberais, que nunca tiveram uma experiência pessoal com essas correntes de pensamento e saem por aí, né, só pesca do discurso de outra pessoa aquilo que é importante para mim, né? E aí vai lá e começa a querer transformar as coisas a partir daí. Então, quer dizer, você está construindo a casa pelo telhado. Isso é, na minha visão, isso é inconcebível e isso vai ter consequências sérias no futuro, né? No futuro não distante. Eu estou chamando de futuro hoje em dia, inclusive para os meus alunos, futuro, 5 anos para frente. Não mais, não dá para você pensar mais do que isso. E olha que eu tenho, diante do que eu tenho visto, acompanhado por aí, eu acho que 5 anos também já é uma forçação aqui, mas vamos ver até quando eu consigo manter isso. Então, o que é o respeito? É a validação da nossa voz diante do todo. Então, não adianta eu sair por aí levantando uma bandeirinha e querendo ensinar para o outro que ele está errado. Entendeu? Não é assim que funciona. Primeiro eu preciso entender qual é o meu lugar. Primeiro eu preciso compreender qual é a parte que me cabe neste latifúndio. A partir disso eu tenho que me conformar? Aí é que tá. Não. Eu não tenho que me conformar com nada. Só que eu preciso compreender que eu sou um indivíduo, eu tenho meus objetivos, tenho as minhas metas. Mas eu integro um todo, eu integro uma coletividade. Aí é que entra a energia masculina. A energia masculina pega o cidadão, né, que está subindo lá no devaneio, pega ele pelo pé e ancora de novo no chão. Fala, meu bem, o seu sonho é lindo e você pode realizá-lo. Mas entenda que você precisa construir uma base material sólida para isso. É isso que essa nova geração, mais uma crítica aqui, isso porque eu falei que eu ia fazer crítica, né? É isso que essa nova geração não compreende. Você não pode ficar só no devaneio. Você tem que construir uma base material sólida. E aí você vai lidar com milhares de anos de um sistema estabelecido, arraigado, muito fortemente neste mundo. Então, ela é uma luta difícil. Tá? Mas voltando aqui, então, autoridade e respeito, elas estão diretamente relacionadas enquanto energia masculina. Então, a autoridade é você compreender qual é o seu lugar. O reconhecimento ou respeito, né, é a partir do momento que você compreende esse lugar que você ocupa. E a partir desse lugar que você ocupa, você começa a construir um novo caminho, uma nova ideia, né, mas você tem que estar ancorado nisso. Senão, o seu discurso não é validado. E isso é muito sério, né? Porque aí você passa a ser ridicularizado pelas pessoas, que isso também não é legal. Bom, a partir daí, a energia masculina, ela transmite um outro aspecto, que é a força. Então olha só, você entendendo qual é o lugar que você ocupa neste mundo, você sabendo validar e valorizar esse seu lugar, e também validar e valorizar o lugar do outro, reconhecendo tudo isso, então você vai adquirindo uma força, né? Uma capacidade de resistir diante das possíveis adversidades que vão surgir, tanto para você, se você quiser manter a situação, quanto se você quiser mudá-la. Então não pode ser uma coisa assim, que ela é muito aérea, né? Elemento ar, né? Aqui no planeta Terra nós temos 2 elementos que eles são antigravitacionais, né? Um deles é o ar. O ar, a gravidade não influencia materialmente, vamos colocar assim, o elemento ar, né? O elemento ar, ele não sofre a incidência da gravidade. Ele sobe, né? Ele sobe. Ele não precisa, né, ser ancorado aqui. E o outro elemento é o fogo. O fogo também é um elemento antigravitacional, né? São os elementos que eles sobem. Então, se você tem muito ar na sua vida, muito elemento ar, né? Muito pensamento, muitas ideias, você se torna aí um sonhador, né? Da mesma forma, se você não tem ideia nenhuma, você é só ação, você se torna um vulcão, elemento fogo, excesso do fogo, né? Se torna uma pessoa de difícil convivência. Então, a força que o pai deve transmitir, né, a figura arquetípica da energia masculina, pai,
deve transmitir não é a força bruta, não é a força física, é a força de vontade, é a força espiritual, é a força de caráter. Que é o quê? Você entender que você pode fazer a escolha que você quiser, mas você vai ter que lidar com as consequências disso. E elas vão ser boas e ruins. Neste mundo, nada é totalmente bom e nada é totalmente ruim. A gente tem que lidar, inclusive esse aqui que vos fala, isso é um desafio para mim, tá? Um desafio muito, muito grande de superar, de compreender, certo? Que é o quê? Você ter a força de vontade, muitas vezes, que você tem que se conformar com uma situação, porque não dá para mudar naquele momento. É a força que você tem para entender, não, eu preciso fazer uma correção de rota. É a força que você tem que entender e falar, a minha ideia está errada. É a força que você tem que ter de reconhecer, o pensamento do outro está correto, eu é que preciso melhorar a minha forma de compreensão. Então você percebe que é uma força espiritual e não necessariamente material. O patriarcalismo deturpou a ideia de força da energia masculina, né? Transformando ela só na força física, na imposição pela força física, ou pela força das armas, né? O que é pior ainda. Bom, então eu tenho uma dimensão de autoridade, eu tenho uma dimensão de respeito, eu tenho uma dimensão de força. Isso tudo vai me dar a dimensão do todo, então, que é o quê? A hierarquia, né? Hierarquia, numa tradução assim do grego, que é difícil, né? Hieros e arqué são duas palavras de difícil tradução assim para a língua portuguesa moderna, atual, né? Mas hieros significa sagrado. Arquia, ela pode significar uma série de coisas, mas aqui eu acho que é interessante a gente pensar num conjunto de ideias, de pensamentos, de jeitos de fazer e de pensar que foram construídos no decorrer do tempo e que têm a sua validade porque resistiram ao tempo. Então, a palavra arca, ela, em sua raiz assim mais antiga, ela origina da palavra arqué. O que é uma arca? A arca é um baú onde você guarda coisas geralmente importantes. Então, se está no seu baú, é porque é importante. E é sagrado para você. Você está compreendendo qual que é o lance? Todo mundo tem um baú, desculpa. Todo mundo tem um baú onde guarda coisas, experiências, pensamentos, desejos, objetivos, metas e assim por diante. E se está dentro desse baú é porque é sagrado para você, mesmo que seja momentaneamente. Isso que é hierarquia. É aquilo que é sagrado para você, mas que você tem que entender. Todo mundo, além de você, também tem o seu baúzinho com coisas sagradas. Está compreendendo? Então, a figura do pai, arquetipicamente falando, né, dentro da ideia do sagrado masculino, é transmitir a ideia de autoridade, a ideia de respeito, a ideia de força e a ideia de hierarquia. Né? Quer dizer, viver neste mundo é uma coisa sagrada. É preciso valorizar a vida, é preciso valorizar o outro, é preciso você ter uma base sólida, tanto materialmente, quanto espiritualmente, quanto mentalmente, para você resistir àquilo que a encarnação vai trazer para você enquanto você estiver aqui. Bom, eu acho que é isso, né? Espero que eu tenha contribuído aí com vocês. Se tiver alguma dúvida, ou se tiver aí alguma sugestão, se quiser trazer, né, uma reflexão aí, deixa nos comentários. Se você quiser, compartilhe esse vídeo com alguém que você gosta, nas suas mídias sociais. Não esquece de deixar seu like, né? E vamos ver se daqui para frente eu consigo voltar semanalmente com vocês, tá? Muito obrigado, grande beijo, grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!